Olá, meus queridos, que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou a Carol Guimarães e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que veio direto do coração de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra será como uma resposta nesse tempo. Nós sabemos que nós estamos em tempos de guerra e que estas guerras elas trazem sim implicações muitas vezes indiretas para as nossas vidas, o aumento dos alimentos, escassez de todos os lados, aumento no petróleo, na gasolina, e nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. E o texto da palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Ezequiel, no capítulo 47. É um dos textos que mais toca meu coração nas Escrituras, porque é um texto que fala de esperança. É um texto que fala do que Deus pode fazer dentro de uma circunstância de escassez máxima. E para você que talvez não esteja familiarizado com essa história, talvez nunca tenha ouvido essa palavra, eu quero trazer um pouquinho do contexto daquele tempo. Ezequiel vivia em um tempo muito difícil, não muito diferente do nosso tempo. Talvez com uma perspectiva diferente, mas um tempo de muita sequidão e muita dificuldade. Israel era uma nação escolhida por Deus e Israel tinha sido saqueada e o seu povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Os sonhos, a esperança, as promessas de Deus pareciam não fazer sentido para aquele povo. Salomão havia construído um templo muito lindo, onde aquele templo era a representatividade da glória de Deus para aquele povo, e o templo havia sido destruído. Juntamente com toda aquela destruição, o povo de Deus se encontrava longe da sua identidade, da sua cultura. Tudo parecia não fazer sentido. E nesse contexto de sequidão, de dificuldade que o povo de Israel estava enfrentando, o profeta Ezequiel teve uma visão. Ele viu um homem que o levou até a porta do templo em visão. Quando chegou à porta do templo, ele viu que debaixo da soleira ou debaixo do altar saía uma água que ia na direção leste. E o homem fez com que ele observasse isso. O homem, eu creio que era um anjo de Deus ali na visão, uma teofania, uma manifestação da glória de Deus. E o homem levou Ezequiel para o lado de fora, na direção leste, e ali nas margens do rio começou a medir. Esse homem mediu 500 metros com uma vara de medir, que era a medição daquele tempo. Então, ele mediu 500 metros e dava ali nos tornozelos, numa parte bem baixa do corpo de Ezequiel. E mais 500 metros dava no joelho as águas. E depois mediu mais 500 metros e viu que a água dava ainda na sua cintura. E o homem mediu mais 500 metros até que a água já não dava mais pé. Que aquele percurso já não podia mais ser feito andando e tinha que se fazer a nado. Ou seja, ali aquele homem já não teria mais controle. E o homem continuou mostrando em visão que por onde aquele rio passava, tudo que estava seco, tudo que estava sem vida, tudo que estava estagnado, voltava a ter vida. O homem levou Ezequiel pelas margens do rio e ele via que haviam árvores dos dois lados do rio e que esse rio ele ia passando adiante e desembocava no Jordão, que desembocava no Mar Morto. Meus queridos, a visão que Ezequiel estava vendo geograficamente, ela era um lugar físico, mas Deus estava querendo ampliar a visão de Ezequiel e levar ele a águas mais profundas, em um lugar onde já não dava mais pé, onde a sua visão já saía das coisas físicas e entrava em um lugar mais profundo. Então, Ezequiel começou a ver que aquelas árvores, elas eram próprias, elas davam alimentos, elas tinham frutos, até as suas folhas traziam curas. E Ezequiel começou a observar que por onde aquele rio desembocava, havia vida, e que quando aquele rio caía no Mar Morto, ou seja, no lugar onde não tinha vida, a vida começava a existir. E que aquele rio que saía do templo de Deus na direção leste, quando caía no Mar Morto, as águas do Mar Morto vinham à vida. Ali tinham peixes, animais, seres viventes. Deus estava trocando a visão de Ezequiel nesse texto.
Queridos, nada na palavra de Deus é aleatório. O leste, a direção leste, nas escrituras, quando a gente vai lá no tabernáculo, as tribos do povo de Israel, elas eram todas colocadas de maneira muito organizada, é incrível. Eu quero estar falando com vocês mais sobre isso, porque quando eu li as escrituras, isso começou a me inspirar demais, como o povo de Deus era um povo organizado. E a tribo de Judá, que era a tribo que veio o Messias, ela ficava disposta na direção leste. E que a direção leste que o rio desembocava é a direção do sol, a direção do nascer do sol. É uma direção de recomeço. Jesus, nas escrituras, é tido como o sol da justiça. Queridos, aonde existe Deus, aonde existe Jesus, existe esperança. Existe esperança para as áreas mais secas das nossas vidas. Existem pessoas que não conseguem nem lembrar do passado, elas não querem acessar o passado porque é um passado de dor. Esse rio remete a árvores, a fruto. O fruto ele vai dar na estação própria. Deus tem um tempo estabelecido para todas as coisas debaixo do céu. Nada foge do controle do Senhor. E aquelas árvores, elas tinham folhas, e as suas folhas, elas serviam para cura. Queridos, Deus, Ele quer primeiro nos curar, Ele quer primeiro lapidar as nossas vidas e vai nos levando na caminhada com Ele. Muitas vezes as águas são rasas, Deus quer te entregar, Deus quer se manifestar para nós, mas nós ainda estamos no raso. Nosso entendimento ainda não foi completo, mas Deus ele tem paciência conosco, Ele é amoroso, então Ele vai medindo um pouquinho mais e vai nos levando a águas profundas até um lugar onde não dá mais pé, e nesse lugar nós perdemos o controle, porque nesse lugar nós precisamos entregar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. E essa visão de Ezequiel falava da restauração que Deus tinha para o seu povo. Queridos, Deus tem restauração para as áreas escuras da sua vida. Talvez esse lugar que você tem até assim temor de acessar, você diz, olha, ficou lá atrás. Deus fala contigo. Deus fala contigo, não ficou para trás. Eu sou um Deus que começo e termino. Deus, Ele quer terminar nas nossas vidas aquilo que Ele começou. Nós precisamos ter um lugar de humildade, de humilhação na presença de Deus. Existe um trono que flui da presença de Deus. É este trono que Deus estava mostrando para Ezequiel, que apesar do templo de Jerusalém já não mais existir, o povo podia buscar a Deus, o povo podia endireitar os seus caminhos, buscar a presença de Deus de forma que o rio de Deus iria fluir novamente e tudo que estava seco na vida daquele povo voltaria a viver. Queridos, assim será nas nossas vidas. Se nós nos humilharmos, se nós nos entregarmos a Deus com o coração contrito, sem orgulho, se colocando na presença de Deus, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus é fiel e justo. Deus quer nos curar. Aquelas árvores, elas tinham folhas que produziam curas. Muitas vezes, se nós não formos completamente curados por Deus, nós nunca acessaremos novos lugares em Deus. Nós precisamos permitir que o rio de Deus, que a cura de Deus flua do interior de Deus para o nosso coração. Eu amo o Salmo 46 que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, morada do Altíssimo. Essa não será abalada. O Senhor a ajudará ao romper da manhã. Meus queridos, tudo pode vir contra nós, as guerras, os tempos, as dificuldades, mas quando nós estamos firmados em Jesus, há um rio que flui na direção leste, na direção do nascer do sol. Haverá um sol, haverá um recomeço, haverá um novo amanhecer. Nós precisamos se manter quebrantados na presença de Jesus, porque nele está o manancial da vida e somente na sua luz nós poderemos ver a luz. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre o seu coração, sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém!